Olá, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta sessão da tarde do Dia Aberto Virtual do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Depois de termos estado de manhã com os cientistas em casa, onde já tiveram a minha presença, José Brito, tivemos também a sessão com o professor Carlos Romão com o poder do oxigênio, tivemos a professora Cecília Arraiano e também tivemos as visitas à estufa. Estamos novamente dentro do ITQB e daí o facto de eu e a minha colega Patrícia Fernandes estarmos novamente de máscara e novamente num ambiente contido e em proteção. Vamos agora, nesta sessão da tarde, começar com uma visita ao laboratório onde se realizam os testes Covid. Olá, boa tarde a todos. Hoje estarei a acompanhar, durante a emissão da tarde, o José, que vocês já conhecem. O meu nome é Patrícia, vai ser um prazer estar convosco. Já estamos prontos para iniciar a nossa visita. No entanto, antes de começarmos a visita ao laboratório, queremos partilhar convosco um pequeno vídeo sobre o papel que o ITQB tem vindo a representar durante a pandemia Covid-19. Espero que gostem. Bom, e já temos connosco aqui a Catarina Pimentel, investigadora responsável pelo laboratório Covid e por todo o esforço que o ITQB tem feito neste combate a este inimigo invisível, este coronavírus. Catarina, já temos a nossa amostra de saliva pronta a ser testada. Bem, antes de mais, sejam muito bem-vindos, Patrícia e Zé, não só vocês, mas todos os que estão a ver e a ouvir em direto aqui a partir do ITQB Nova. Vamos já analisar as vossas amostras. É um prazer ter-vos aqui. Só uma pequena correção, isto não é o único teste, não é o único laboratório que está a fazer testes Covid, como muito bem sabem, não é? O ITQB Nova faz parte de uma rede a nível nacional onde está a haver testes de diagnóstico de referência, que são os RT-PCR. O que nós fazemos aqui são os testes de saliva baseados numa tecnologia completamente diferente do RT-PCR. Ok, Catarina, antes de começarmos aqui a nossa visita ao laboratório, podes-nos só explicar como é que surgiu esta ideia de fazer testes à saliva? Olha, esta ideia surgiu durante o primeiro confinamento, onde fomos todos para casa em teletrabalho e para nós, o que nós queríamos fazer na altura foi extremamente difícil focar-nos na investigação que fazíamos no dia-a-dia e queríamos era saber mais e ler coisas sobre o SARS-CoV-2 e sobre a Covid-19 e certamente também aconteceu convosco. E na altura começaram a sair, a serem veiculadas as primeiras notícias de que havia um problema inerente ao diagnóstico da Covid-19, que era o facto de terem começado a faltar reagentes para fazer a detecção do SARS-CoV-2, reagentes do RT-PCR. E na altura eu achei isso extremamente preocupante. Porquê? Porque à data eram as únicas armas que nós tínhamos para parar a doença. Era fazer testagem, isolar as pessoas positivas e assim quebrar as cadeias de transmissão.
E eu achei incrível não haver alternativas a esse teste de RT-PCR. E o que eu comecei a fazer foi estudar, porque a coisa que nós sabemos fazer e fazemos todos os dias é estudar e procurar, investigar e resolver problemas com que nos deparamos no dia-a-dia. E comecei a investigar e comecei a ver que havia, de facto, tecnologias alternativas ao RT-PCR para detectar o RNA, porque não dissemos uma coisa muito importante, mas tanto os testes de RT-PCR como estes de saliva que estamos a fazer aqui no ITQB, o que eles detectam é o RNA viral, é o material genético do vírus, e daqui a pouco a Catarina Amaral já vos vai explicar muito bem como é que isso se processa. E então comecei a ver que essas alternativas já existiam para vírus de RNA como o Zika e o dengue. Isto foi uma coisa muito interessante, porque vocês certamente têm esta ideia, que e alguém disse muito bem, que neste momento nós estamos a viver a ciência em tempo real. E quando eu comecei a pensar nisto e a falar com colegas e a discutir estas ideias, ao mesmo tempo começaram a surgir na literatura imensos relatórios científicos ou documentos científicos onde já começavam a mostrar as primeiras experiências, à data ainda com muito poucas amostras, onde o RT-LAMP era usado então para a detecção do vírus. E pronto, foi assim tudo que começou. Isto depois coincidiu com o facto de a direção do ITQB, também nessa altura, ter desafiado todos os membros do ITQB, não eram só investigadores, toda a gente podia participar, a apresentar projetos, e o mote era de que maneira é que o ITQB pode ajudar nesta pandemia. Não era assim, era certamente alguma coisa muito mais elegante, mas a ideia seria esta. E pronto, na altura eu apresentei o projeto, outros colegas também o fizeram e houve um financiamento inicial. Esse financiamento foi extremamente importante porque nos permitiu ter um conjunto de dados robustos que depois, mais tarde, apresentámos à FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e acabámos por ter aí um financiamento maior que nos permitiu então implementar o teste e ir ainda mais longe. Nós conseguimos aqui no ITQB produzir todos os componentes necessários para fazer este teste. Portanto, neste momento no ITQB nós somos independentes em termos de produção do teste, se assim o pretendêssemos, e além disso aproveitámos o caráter multidisciplinar do ITQB e desenvolvemos um método de detecção diferente daquele que existe, um método colorimétrico diferente daquele que existe. Obrigada, Catarina. Bem, agora que já percebemos como é que surgiu um bocado esta ideia dos testes à saliva, também já percebemos algumas vantagens, portanto, que se rege principalmente também pelo facto de terem acabado alguns reagentes, de PCR e tudo mais. Agora estamos então prontos para começar a visita ao laboratório. Relembro que temos uma caixinha onde vocês podem colocar as vossas perguntas. Peço-vos que coloquem o vosso e-mail, porque se não tivermos tempo no final da sessão de colocar todas as perguntas de toda a gente à Catarina, nós enviamos um e-mail e respondemos individualmente. E pronto, Catarina. Pronto. Obrigada. Até já. A Cláudia vai receber o nosso cicerone agora na visita ao laboratório. A Cláudia é uma aluna de mestrado. Então, olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso laboratório, o Laboratório de Genómica e Stress. Como a Catarina disse, eu hoje vou-vos guiar pelo nosso laboratório para conhecerem melhor como este método se realiza. Para já, eu vou levar as amostras da Patrícia e do José para a fase de inativação, algo que vão poder ver mais à frente, mas por agora passo a minha palavra à Catarina Amaral, que vos vai explicar muito resumidamente como este método funciona. Catarina? Olá, boa tarde. Nós recebemos as amostras da Patrícia nestes tubinhos, embora normalmente nós recebemos nestes tubos maiores para facilitar a recolha. Mas nós apenas precisamos de uma quantidade pequeníssima de saliva para fazer o teste, então hoje vamos... Então, nós normalmente recebemos... Olá, nós normalmente recebemos a saliva a partir destes tubos maiores para facilitar a recolha, mas hoje, como nós só precisamos de uma pequena quantidade de saliva, vamos utilizar estes tubos para agilizar o processo e vamos então mostrar como se processa o teste. Vamos primeiro, como disse a Cláudia, inativar o vírus, tudo que tiver na saliva. O vírus que vocês já conhecem, que é o SARS-CoV-2, que tem esta proteção exterior, estas proteínas chamadas espículas, que
Quando foi visto pela primeira vez, deu um nome à família, porque parece uma coroa, então chamamos coronavírus. Mas o que nós vamos ver, detectar, vai ser o que está lá dentro, o material genético, que é o RNA, que vocês já ouviram falar hoje durante o dia. Este material genético, que é também aquilo que é detectado nos testes convencionais de PCR, também são feitos aqui no ITQB, como disse a Catarina Pimentel, este material genético vai ser também detectado nos nossos testes. Só que, como vocês sabem, o vírus é extremamente pequeno, invisível a olho nu, é preciso um microscópio até especial para o podermos ver. Então temos que ter uma estratégia para ver o vírus facilmente. Começamos por fazer muitas cópias com umas proteínas, umas máquinas fotocopiadoras, umas enzimas especiais. São umas enzimas especiais porque, ao contrário das que são usadas em RT-PCR, vão trabalhar a temperatura constante, enquanto que as de RT-PCR precisam de uma grande variação de temperatura para funcionarem. Logo precisam de aparelhos sofisticados para a reação ocorrer, enquanto que nós podemos usar, por exemplo, um banho-maria que mantenha a temperatura constante a 105 graus durante aproximadamente 30 minutos. Que é o tempo que demoram as enzimas a trabalhar. Só que, mesmo muitas cópias, como vocês sabem, o RNA vermelho é extremamente pequeno, é incolor, então temos uma segunda parte da estratégia, que é a utilização de um corante para detectar todo o processo, porque nós sabemos que estas fotocopiadoras, durante o processo, vão acidificar a solução, vão tornar a solução mais ácida. Então, nós também sabemos que este corante cor-de-rosa vai mudando de cor ao estar em contacto com ácido. Então, eu vou exemplificar nestes tubos grandes. Normalmente o teste é feito nos tubos muito mais pequenos, mas para poderem ver bem o que ocorre lá dentro, vamos usar estes tubos de ensaio. Então, nós teríamos aqui, se isto fosse o teste, os componentes que, como disse a Catarina Pimentel, também podem e foram produzidos aqui no Instituto, as nossas máquinas fotocopiadoras. Temos o vírus na saliva, tudo incolor. Então, vamos adicionar o corante. No teste já está tudo bem misturado, homogéneo. Depois, o nosso teste vai para o tubo de banho-maria e formam-se muitas cópias. Essas muitas cópias estão aqui representadas por estas fitinhas vermelhas, mas que, como vocês sabem, não são visíveis, é só para vos mostrar. E depois, o nosso indicador, quando há muitas cópias, muda de cor para amarelo. E assim conseguimos ver, mais ou menos, detectar o vírus de uma forma simples, sem necessidade de aparelhos sofisticados, porque quando há vírus, há formação de cópias, há acidificação, a solução torna-se amarela. Quando não há vírus, a solução permanece cor-de-rosa. E então, agora, vamos ver como está a correr o teste do José e da Patrícia, que a Cláudia, a minha colega, vai mostrar-nos como está a decorrer. Obrigada, Catarina. Então agora podem seguir a esta parte do laboratório, onde vamos dar início a todo o processamento. Podem vir comigo para aqui e comigo já encontramos o Gonçalo, o meu colega, que está a acabar de se equipar com o equipamento de proteção individual. A este equipamento normalmente chamamos de EPI. Este equipamento é consistido pela nossa bata de laboratório, assim como uma bata descartável, 2 pares de luvas, pois é importante irmos trocando as luvas ao longo de todo o procedimento, uma máscara de nível 2, pois, como sabem, este vírus ataca as nossas vias respiratórias e como estamos a trabalhar com amostras biológicas, é importante estarmos sempre protegidos.
a viseira para proteção extra, assim como a touca e os pezinhos de plástico. Após estar todo equipado, podemos dar início ao nosso procedimento. Então vamos passar para a câmara de fluxo laminar, onde tudo vai decorrer. Aqui na câmara, podem vir mais junto de mim, temos este bloco de aquecimento que nós chamamos banho seco, onde as nossas amostras são inativadas. E o que eu digo, quer dizer, quando são as amostras inativadas, é que o Gonçalo, a partir deste momento, uma vez que as amostras já estiveram aqui a 95 graus por um período de tempo, pode abrir as amostras em segurança, pois o vírus não vai conseguir infectar a pessoa que está a trabalhar com estas amostras. Neste caso, o Gonçalo. Após a inativação, que é algo que foi implementado e otimizado pelo nosso laboratório, pois é muito importante trabalharmos em segurança, segue-se a extração de RNA. RNA era aquilo que a Catarina Amaral demonstrou anteriormente, com uma coloração vermelho, que vai ser detectado pelo nosso método, caso esteja presente na amostra de saliva. Para isso, basta equipamento básico, tal como uma centrífuga, que é o que o Gonçalo está a utilizar, que vai girar as amostras muito rapidamente, de forma a separar os componentes que nós não queremos, que não nos importam para o método, e ficando assim apenas com o RNA. E caso alguma destas amostras esteja infectada com o coronavírus, vai ficar lá presente o RNA viral. Após retirar estes tubinhos, vamos ficar com uma pequena amostra que seguirá para o nosso ensaio. O Gonçalo pode-vos mostrar agora esse mesmo tubinho para vocês verem o nosso RNA que ele acabou de extrair. É também importante dizer que todo este procedimento é feito dentro desta câmara, desta caixa, que é uma câmara de fluxo laminar. Aqui, como o próprio nome indica, temos um fluxo de ar constante que permite a proteção do Gonçalo, do operador, e também nos fornece um ambiente estéril para não haver contaminação das amostras. Uma vez que o Gonçalo já extraiu as amostras, obrigado Gonçalo, vamos passar à próxima fase e vamos voltar para junto da Catarina Amaral, que vai realizar o restante do procedimento. Por isso podem vir comigo, mais uma vez, para outra parte do laboratório que vamos conhecer. Então aqui, comigo, como podem ver, já tenho a Catarina, que está a pipetar a mistura de reação, que foi aquilo que ela mostrou no início da apresentação, que tinha uma coloração cor-de-rosa, e ela vai pipetar essa mistura de reação com uma pipeta que nós chamamos de multicanal. E o que ela vai pipetar vai pipetar para tubinhos como estes, que eu tenho aqui na minha mão, como podem ver, e o que ela vai adicionar a cada um dos tubinhos mistura de reação, que tinha a coloração cor-de-rosa e o indicador que nos vai demonstrar se o RNA viral está presente ou não, e em cada um dos tubinhos vai adicionar também o RNA que o Gonçalo extraiu na câmara de fluxo. E é isso mesmo que ela está a fazer. Está a pipetar para cada um dos tubinhos as amostras que o Gonçalo extraiu. E esperemos nós que aconteça o mesmo que ela mimetizou nos tubos grandes ao início. Após todas as amostras serem adicionadas, é importante tapar estes tubinhos, pois chega-se a parte mais importante do nosso procedimento, que é um banho, tal como um banho-maria que nós fazemos em casa, que vai fazer com que a reação aconteça. E uma vez que estamos a trabalhar com um banho de água, é importante as amostras estarem bem fechadas, bem seladas, para não entrarem em contacto com a água e afetar assim os nossos resultados. Como podem ver, as amostras encontram-se todas com a mesma cor, cor-de-rosa, pois a reação ainda não se deu. Neste banho é importante também ter uma temperatura constante de 65 graus, que é a temperatura ideal para a reação. Uma vez que não tínhamos os 30 minutos, nós pedimos aos nossos apresentadores, à Patrícia e ao José, que dessem as suas amostras antecipadamente para podermos vos mostrar os resultados. E eu já tenho esses resultados mesmo aqui. Como podem ver, os tubinhos mais à esquerda, temos uma amostra cor-de-rosa e uma amarela. E estas amostras não são pessoas infectadas, mas sim os nossos controlos positivos, que é muito importante neste tipo de testes, pois este controle positivo que está amarelo
e o negativo, que está à cor de rosa, indicam se a reação correu corretamente. Caso não tivéssemos este resultado, queria dizer que algo não tinha corrido da melhor forma e teríamos que repetir o ensaio. Posso também dizer que os 2 tubinhos mais à direita, que contêm a coloração cor-de-rosa, o que quer dizer que não houve acidificação do meio, pois o nosso RNA viral não se encontra presente, são as amostras do José e da Patrícia, o que indica que eles não estão infectados com o vírus SARS-CoV-2. Por isso, em apenas 30 minutos, com o equipamento básico de laboratório, temos um teste eficiente, básico e barato e bastante rápido, onde podemos ver os resultados das pessoas que nós analisamos. E assim terminamos o nosso procedimento e volto a chamar a investigadora Catarina Amaral, assim como os nossos apresentadores, que agora vai responder às vossas questões, todas as questões que possam ter. Por isso, faça o favor, muito obrigada. Obrigado nós. Pois bem, e após termos feito esta extraordinária visita guiada, tentando perceber, e com esta explicação extraordinária que tivemos sobre o caminho que as amostras fazem e os ensaios que são feitos para termos este teste de saliva, voltamos à conversa com a nossa Catarina Pimentel. Catarina, o tópico nota-se que é muito atual, uma vez que as perguntas têm chegado quase em catadupa. Portanto, há aqui 2 que são muito relacionadas e, se não te importas, eu vou colocá-las em conjunto, que é onde é que se podem fazer estes testes e estão a ser utilizados onde, por quem e em quem. Muito obrigada a todos os que colocaram estas questões. Então, de facto, são perguntas muito frequentes. Aqui, inclusivamente, pessoas que telefonam para o laboratório e perguntam. Neste momento, nós estamos a fazer o teste, o teste ainda está numa fase de validação. Quer isto dizer o quê? Nós, todos os ensaios que fazemos estão cobertos por um protocolo de ética e as amostras, a proveniência das amostras foi do Hospital das Forças Armadas, com quem nós colaboramos, e também, recentemente, amostras recolhidas na Câmara Municipal de Oeiras, onde existe um protocolo entre a CMO e o ITQB Nova para testar aqueles trabalhadores chamados da linha da frente, que estão mais em contato com pessoas de risco. E, pronto, portanto, essas são as pessoas que nós temos testado. Em relação a onde é que estes testes se podem fazer, portanto, nós estamos a fazê-los aqui no ITQB. Devo dizer que o formato é ligeiramente diferente, porque tudo o que é diagnóstico molecular não laboratórios, nós temos laboratórios diferentes destinados a cada um destes processos que vocês acabaram de ver há pouco e pronto, e também o que estamos a fazer neste momento é a reunir a documentação necessária, porque a nossa ideia é registar o teste no Infarmed. Isso já está a ser feito, mas isto é um processo burocrático que, como devem calcular, é lento e que demorará certamente ainda algum tempo. Portanto, uma vez registado no Infarmed e passando o crivo do Infarmed, o teste poderá ser utilizado por quem assim o desejar. Antes de continuarmos com a nossa sessão de perguntas com a Catarina Pimentel, queria só passar uma pequena mensagem. Quero relembrar que na nossa zona on demand, da investigação que nos leva para o futuro, todos estes conteúdos do dia de hoje, inclusivamente esta visita ao laboratório, estarão disponíveis. Têm várias playlists com várias listas e diferentes vídeos lá incluídos. Não se esqueçam de explorar e também não se esqueçam de nos dar um feedback no final do dia sobre o que é que acharam. Zé, próxima pergunta. Pois bem, obrigado Patrícia. Catarina, tu referiste no início que todo este processo e os diversos projetos relacionados com a investigação Covid começaram com financiamento interno do ITQB, o chamado Seed Money, que serve precisamente para lançar estas ideias, e que posteriormente, com esse Seed Money do ITQB, conseguiram obter financiamento mais considerável da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esse foi o grande problema que vocês tiveram desde a concepção da ideia até à realização, financiamento, ou que outros tipos de obstáculos tiveram que ultrapassar? Olha, o financiamento neste caso concreto não foi de facto um problema, porque tivemos muita sorte e tivemos esse investimento inicial do ITQB e logo a seguir da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, nesse aspecto não tivemos problemas, ao contrário de muitos projetos na ciência. Como tu sabes, isso é de facto o grande problema, mas neste caso concreto não. Houve muitas calls dedicadas exatamente à investigação com SARS-CoV-2 e nós acabámos por aproveitar
essa situação. Agora, a grande dificuldade, se queres que eu te diga, no que se prende com os testes de saliva é o acesso às amostras, certo? Portanto, isto tem que sempre passar por protocolos de ética muito apertados, tudo é moroso, sujeitar isto, os protocolos a comissões de ética são coisas que demoram, e depois também muitas vezes a parte da colheita, isto é, a articulação entre quem faz os testes e quem recolhe, muitas vezes não é tão fácil como aquela que nós gostaríamos, não é? E nós percebemos isso tudo, porque, sei lá, num hospital que está a fazer rotinas de diagnóstico de SARS-CoV-2, estar a recolher salivas é ali é uma entropia, certo? E se calhar atrasa e provavelmente nós percebemos que essas coisas aconteçam. Mas esse é efetivamente o fator ou o problema com que nos temos deparado em termos, por exemplo, de acelerar a validação do teste. Como devem calcular, é difícil termos um número muito razoável de amostras para considerarmos que, de facto, está pronto para chegar ao mercado, por exemplo. Embora, devo dizer que nós já temos um acervo bastante razoável. Nós, neste momento, já analisámos cerca de 150 amostras, 50 positivas, e acreditamos muito no teste e sabemos que é um teste robusto e a razão pela qual, aliás, reunimos a documentação toda para submeter ao Infarmed. E de facto o que esta pandemia também veio trazer foi precisamente o papel absolutamente central e primordial que a ciência tem nas nossas vidas. Nós cientistas que estamos no meio já sabemos isto há anos, mas a verdade é que a percepção pública veio alterar-se completamente desde que temos a pandemia, porque a ciência, os cientistas e este trabalho de investigação acabou por tornar-se absolutamente central e conversa diária nas nossas vidas. Catarina, eu sei a resposta que me vais dar, contudo não é uma pergunta que esteja aqui, mas eu sinto que é uma pergunta que por vezes também existe na opinião pública, que é, passa a impressão que toda a restante investigação parou e que toda a gente se dedicou ao SARS-CoV-2, o que não é verdade, mas o que é que podes dizer àquelas pessoas que, por exemplo, como a Laura, que nos perguntam como é que a pandemia alterou as nossas prioridades no trabalho de laboratório? Obrigada por esta questão, de facto é muito, muito interessante e muito pertinente. A verdade é que tentámos que não impactasse muito na rotina diária de investigação no laboratório. Impactou porque, como vocês sabem, nós somos um laboratório onde, como vocês viram agora a demonstrar, nós precisamos de ir fisicamente para o laboratório. Então, durante as fases de confinamento, principalmente durante o primeiro lockdown, as pessoas não podiam vir. Então, dessa maneira, nesse sentido, sim, afetou os trabalhos em curso. Mas uma vez que essas medidas começaram a ser aliviadas, nós conseguimos conciliar e fazendo turnos aqui no ITQB, às expensas e em muitos casos sacrifícios pessoais, conseguimos retomar a investigação que sempre fizemos aqui no laboratório. No caso dos projetos SARS-CoV-2 em curso no laboratório, tivemos uma sorte muito grande, porque no fundo o que tentámos foi envolver algumas pessoas aqui do laboratório que se dispuseram imediatamente a fazer horas extra, não é? E de facto isto para continuarmos aquilo que estávamos a fazer e continuarmos a fazer um projeto adicional, isto foi feito às expensas de muitos sacrifícios pessoais e à custa de horas extra, como devem calcular. Mas foi possível e também devo dizer que nós aqui não estamos a contar a história toda, mas isto é uma história muito grande e isto resultou de uma equipa multidisciplinar, portanto nós temos muitas pessoas envolvidas nisto, certo? Não foi, eu estou aqui a dar a cara, mas isto não é meu, é nosso, é um nosso que envolve cerca de 20 membros e portanto o trabalho dividido por todos acabou por facilitar muito e permitir que levássemos a bom porto os trabalhos em curso. Ok, mas isso é precisamente o que é ser cientista, é sempre darmos o melhor de nós em prol do conhecimento e da ciência, porque efetivamente todos nós somos pais, somos maridos, somos namorados, somos namoradas e todo esse tempo no laboratório sai precisamente deste tempo que nós abdicamos das nossas famílias. Catarina, temos aqui uma pergunta que eu também tinha aqui no rol, mas que o António Serafim se adiantou e que nos coloca, que é como é que este teste responderia ou responderá às novas variantes do vírus? No seu atual formato, o teste não consegue discriminar entre as diferentes variantes. O teste, como estamos a fazer, detecta o SARS-CoV-2, independentemente de ser a variante do Reino Unido, África do Sul ou do Brasil.
No entanto, devo dizer-vos que uma das linhas que nós estamos agora a explorar aqui no laboratório é exatamente continuar o desenvolvimento deste teste de forma a conseguirmos, com o RT-LAMP, discriminar as diferentes variantes do SARS-CoV-2. Portanto, essa pergunta é muito interessante e, de facto, é um trabalho que está em curso neste momento no laboratório. Espero dentro em breve ter boas notícias. Ok, o que me leva precisamente aqui à pergunta do Ricardo, que é que outros trabalhos de investigação estão a decorrer neste laboratório. Eu penso que o Ricardo não quer dizer diretamente no laboratório, mas na chamada Task Force Covid que o ITQB desenhou. Consegues-nos falar um bocadinho dessa Task Force e dos diversos projetos que o ITQB tem em desenvolvimento no âmbito do SARS-CoV-2? Bem, tanto eu como tu, não é? Podemos responder a essas perguntas, não é? Porque, de facto, tu fazes parte também da Task Force Covid-19 do ITQB. Eu hoje estou no papel de entrevistador, estou no papel de cientista. Mas pronto, mas antes de chegar a isso, e não sei se o Ricardo se referia a isso, mas há aqui um ponto muito interessante que eu gostava de dizer, que é o nosso laboratório não trabalha com vírus, nós não somos virologistas, certo? Nós trabalhamos com fungos, com leveduras, que são fungos unicelares, oportunistas. E estamos muito interessados em desenvolver novos métodos de resposta a antifúngicos e de desenvolvimento de novos antifúngicos. Isso é o que nós gostamos de fazer aqui no laboratório. Por isso o nosso laboratório chama-se Genómica e Stress, tradicionalmente por isso. E uma das coisas que nós sempre fazemos aqui, portanto, durante essa nossa investigação, nós usamos as ferramentas de biologia molecular, que são exatamente as mesmas ferramentas utilizadas para os testes que utilizamos nos testes. Portanto, para nós foi muito fácil fazer esta extrapolação, não é? Do que aquilo que nós fazíamos para uma coisa que não é relacionada em termos de micro-organismo, que é um vírus, nós não trabalhamos com vírus, como eu disse, mas foi fácil, quer dizer, as ferramentas são as mesmas e foi por isso que nós conseguimos fazer. Em relação à tua interpretação da pergunta, portanto, há imensos trabalhos em curso aqui no ITQB, todos extremamente interessantes. Eu, efetivamente, não sou a pessoa mais indicada para estar a falar disto, mas, de qualquer das maneiras, vocês já tiveram a oportunidade de ver hoje de manhã, e se não tiverem, tem sempre os vídeos on demand, certo? Diz-me, Patrícia, que a professora Cecília Arraiano, o laboratório da professora Cecília Arraiano, com vários investigadores, a Margarida, a Ruth e a Sandra, para dizer tantos outros, não, é melhor não os enumerar, porque seguramente irei pecar por lapso, mas desenvolveram um método de... Isto é, eles estão a apostar muito em drogas para inibir o SARS-CoV-2. E como eles historicamente trabalham com RNases, uma maneira que eles estudaram e que já provaram, já tem um artigo científico publicado nesse sentido, e isto tem... O que eles conseguiram foi descobrir uma droga que inibe essas proteínas, que se chamam RNases. Quem viu hoje a professora Cecília a falar de manhã seguramente estará dentro disto. E a ideia, no fundo, agora é fazer uma patente e levar isto até à indústria. Não é? Portanto, também foi uma ideia que começou, assim, era muito embrionária e que foi ganhando corpo, por assim dizer, e que já está neste passo, não é? Portanto, um medicamento para o SARS-CoV-2. E existem outros, não é? Muitos outros também, todos a ver com a terapia. Há vários trabalhos, eu não vou nomeá-los, mas que no fundo se focam, e isso é arranjar maneira de evitar, por exemplo, que o vírus entre dentro das nossas células, e isto é conseguido às expensas desta multidisciplinariedade que existe no ITQB, que acho que é muito importante salientar. Eu acho que é uma das coisas fantásticas do ITQB, a sua multidisciplinaridade, onde temos bioquímicos, biólogos moleculares, microbiologistas, pessoas de proteínas, a fazer estrutura de proteínas como tu, e que permite, de facto, o conhecimento avance rapidamente. Pois, porque a verdade, e é importante também que a opinião pública tenha esta noção, é que apesar de, como a Catarina disse bem, nós não sermos virologistas, nós conseguimos desmultiplicar o problema e conseguimos desmontar as peças, digamos assim. E a verdade é que, por exemplo, ao nível proteico, nesta Task Force do ITQB, temos, por exemplo, grupos envolvidos na determinação estrutural de proteínas não estruturais do vírus, ou seja, aquelas proteínas importantes para o metabolismo do vírus, em que nós, por exemplo, na unidade de cristalografia de macromoléculas do ITQB, estamos precisamente interessados em determinar essa estrutura e obter a sua forma tridimensional. Bem, mas a verdade é que eu também estou a dominar aqui um bocadinho o tempo e tendo uma belíssima colega como a Patrícia aqui no painel, não é justo da minha parte não lhe passar a palavra. Portanto, Patrícia, avança tu antes que eu continue aqui a dominar o esquema, vá. Obrigada, Zé. Temos então só uma última pergunta da Catarina, que é: qual é a importância do equipamento de proteção individual? Portanto, utilizam só com este vírus ou utilizam sempre que trabalham com qualquer outro vírus? Pronto, então, mais uma vez, nós não trabalhamos com vírus. Isto aqui foi uma exceção, certo?
E nós até tentamos nem sequer trabalhar com este vírus, porque não sei se ficou muito claro no que acabaram de ver, mas nós só abrimos os tubos depois das amostras estarem inativadas. Isto é, aqui no laboratório ninguém abre tubos enquanto não tivermos a certeza absoluta de que o vírus, o potencial vírus que está dentro da amostra foi inativado, certo? Portanto, mesmo assim, por uma questão de precaução, nós usamos sempre o equipamento que vocês viram o Gonçalo a usar. No caso de outros micro-organismos, portanto, outros vírus, não sei dizer. Para o SARS-CoV-2, de acordo com a DGS, este equipamento até é mais do que aquele que é obrigatório. Por exemplo, a DGS nem sequer requer a utilização de uma câmara de fluxo laminar BCL2, como vocês viram e a Cláudia explicou. Portanto, nós somos muito cautelosos, exatamente como estamos habituados a trabalhar com vírus, certo? Com os nossos organismos, não precisamos deste tipo de proteção de maneira nenhuma, apenas da câmara de fluxo laminar. Ok, muito obrigado, Catarina. E depois, bem, foi a visita então que fizemos ao laboratório de testes Covid aqui no ITQB.